Daniela Sanches, sou psicopedagoga e estou aqui para ajudar você que está trabalhando em home office com crianças pequenas e precisam de uma ajudinha aí para poder organizar a rotina de vocês de maneira que fiquem mais tranquilas, mais produtivas também. E a dica de hoje que eu trago para vocês é sobre trabalhar em turnos. Porque assim, quando eu trabalho, de forma presencial no escritório, eu tenho que trabalhar 6 horas corridas. Então eu entro às 8 e saio às 14 horas. Já quando estou em home office, isso daí é praticamente impossível. Não tem como sentar para trabalhar às 8 horas e terminar meu expediente às 14 horas. Isso para mim seria, em home office, seria não ser sincera comigo mesma. Porque a gente sabe que eu não efetivamente trabalharia as 6 horas que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu filho. Então o tempo todo tem interrupções, eu preciso parar para dar mamadeira, para cuidar dele, trocar fralda e o que for mais preciso nos cuidados diários que as crianças elas precisam, e a gente tem que estar sempre atento que elas estão às necessidades das crianças, né? Então realmente são várias as interrupções durante o dia, não tem como. E no começo eu ainda tentei fazer isso porque não tinha ainda uma rotina estabelecida. E eu ficava assim, como uma barata tonta, correndo para lá e para cá pela casa, tentando organizar as coisas, sentava para trabalhar, levantava um pouquinho, já corria para fazer alguma coisa, voltava, trabalhava mais um pouco. E aí quando eu sentava para trabalhar de novo, eu já não lembrava mais nem o que eu estava fazendo, e era aquele desgaste mental para poder tentar lembrar onde que eu parei, o que eu estava mesmo fazendo. E aí eu sentava 15 minutinhos, 20 minutinhos, parava para dar mamadeira para meu filho. Depois eu voltava, sentava mais um pouquinho, 10, 20 minutinhos, aí tinha que parar de novo para trocar uma fralda. E assim vai, a gente vai fazendo isso o dia todo. É o nosso filho que chama a gente para ir pro banheiro, se ele já tá na fase já que a gente já fez o desfraude. E aí realmente a gente acaba ficando muito cansado, é um desgaste emocional. Quando chega no final do dia, a gente tá cansado, a gente não sabe nem direito o que a gente fez, parece que a gente não fez foi nada. Passou o dia correndo pra lá e pra cá e parece que não fez nada direito. É essa sensação que eu tinha. E aí, porque isso acontece porque assim, a gente precisa ser, a gente até consegue, né, ser multitarefas, a gente consegue ali trabalhar ao mesmo tempo que a gente está olhando ali o nosso filho, cuidando ali dele ao mesmo tempo para ver se ele não faz nada, né, de errado. Mas já a questão do multifoco a gente não consegue. Ou a gente está focado aqui, ou a gente está focado, né, no nosso filho. Ou a gente foca aqui trabalhando, ou a gente vai ter que, quando a gente está cuidando dele, a gente não consegue ao mesmo tempo estar trabalhando. A gente precisa estar ali com ele, dando mamadeira, trocando a fralda, realmente estar ali juntinho dele, né? Não tem como fazer esse multifoco. E como a gente não consegue ser multifoco, é por isso que muitas vezes a gente acaba deixando queimar o arroz, acaba deixando o neném chorar porque a gente perdeu o horário ali de dar a mamadeira dele, ele já fica muita fome, já fica zangado, estressado também, começa a chorar, abre o berreiro. E assim a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, como dizem que que a mulher consegue fazer isso. Daí eu acho que não é muito verdade, não. Mas aí o que eu indico para fazer é trabalhar em turnos. Em vez de ser um horário seguido, a gente passa a trabalhar em em dois turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Então, por exemplo, se eu trabalho 6 horas corridas, eu tento fazer 3 horas pela parte da manhã e o restante à tarde. Isso se for um dia que eu vou ter que parar para fazer o almoço. Se eu não vou parar para fazer o almoço, se eu vou comprar minha refeição ou já tenho pronta do dia anterior, ou se eu vou pedir pelo delivery, então eu tenho 1 hora a mais aí que eu consigo trabalhar pela parte da manhã e assim eu termino meu expediente pela parte da tarde mais cedo. Então vai depender aí se eu vou ter que preparar ou não essa alimentação. Você pode estar conversando com seu chefe para verificar se teria possibilidade de diminuir um pouquinho sua carga horária, de 6 horas para 5 horas e meia ou para 5 horas. Se não tiver como fazer esse acordo, porque vai ter que ter uma diminuição salarial, alguma coisa assim, não se preocupe, porque tem como a gente também trabalhar 6 horas em casa, no home office direitinho,
mas não vai ser de forma seguida. Então mesmo essas horas que eu falei que eu trabalho pela parte da manhã, não são seguidas. Então eu trabalho, por exemplo, cerca de umas 2 horas de manhã, eu paro, vou tomar meu café da manhã, é o horário mais ou menos que meu filho acorda ali por volta de 8h30. Eu vou cuidar dele, vou dar mamadeira para ele. Então ali eu paro meu expediente, encerro, vou fazer outra coisa, vou focar agora no meu filho, cuidar dele, escovar os dentinhos, preparar a mamadeira, fazer o que for preciso, trocar a fralda, se ele ainda, né, usa fralda e tudo mais. E assim, depois que eu fiz essas coisas direitinho, parei ali uns 40 minutos, se que for necessário, aí sim eu volto a trabalhar, eu foco no meu trabalho. E ali realmente eu tento trabalhar 1h30 mais, 2 horas por ali, mas de maneira focada mesmo no trabalho. Assim fica mais fácil a gente conseguir trabalhar sem tantas interrupções, porque a gente programa o nosso dia, faz os horários certinhos, isso se chama rotina, né? Que a gente precisa realmente ter uma rotina bem certinha estabelecida, isso ajuda muito a gente, deixa a gente mais tranquila, a gente consegue realmente focar mais no trabalho quando é necessário, consegue focar também no nosso filho quando é necessário. E aí ele até se sente mais tranquilo também, porque a gente sabe que ele tem ali o horáriozinho dele pra gente estar cuidando dele, pra gente estar juntinho dele, fazendo as coisas com ele também, com o nosso baby, né? E aí vocês precisam ficar calmas que mais pra frente eu vou estar ensinando pra vocês um pouco sobre a minha rotina, que pode estar também ajudando vocês na rotina de vocês, como que eu faço, quando eu preciso estar em home office. Assim, dessa forma eu tenho um tempo definido para trabalhar, para cuidar do meu filho, para preparar as refeições e também dar uma organizada na casa. E mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês direitinho como que eu faço essa minha rotina. Então a dica de hoje é essa: trabalhem em turnos, não fiquem tentando trabalhar seguido, que a gente faz é ficar mais estressado, a gente não consegue. Separam o horário que você vai trabalhar pela manhã e o horário para trabalhar pela tarde. Eu procuro não fazer o terceiro turno, mais pra frente eu vou explicar por que eu não gosto de fazer o terceiro turno, que seria o da noite, né? Porque realmente é um horário que eu já tô muito cansada, já não tô rendendo muito. E aí eu vou explicar direitinho por que também que eu não faço esse terceiro turno. E aí eu gostaria de saber de vocês, como que vocês trabalham, se vocês tentam fazer esse horário corrido, se vocês têm ajuda para alguém cuidar do filho enquanto vocês conseguem trabalhar e vocês conseguem fazer esse horário corrido, ou realmente vocês têm que estar dividindo esse horário, né, pela parte da manhã, pela parte da tarde, e assim conseguem concluir a carga horária direitinho de vocês e ser mais produtivo, porque se realmente a gente acha que fazendo de horário de uma forma corrida, a gente acaba que não produz o tanto que a gente produziria se a gente dividir esses horários e trabalhar com mais foco. Oi, gente, eu queria aproveitar e terminar, terminar não, acrescentar um pouco mais esse vídeo que eu gravei sobre trabalho em turnos. E eu quero aproveitar para dar mais uma dica também, para não ficar um vídeo também tão curtinho. Eu queria mais uma dica que eu quero dar, que eu acho que todas as mães tentam fazer, é trabalhar enquanto seu filho dorme. E realmente a gente tem que aproveitar aqueles momentos que o neném está dormindo, os momentos que a gente pode trabalhar ali com mais foco, que a gente pode produzir mais e realmente não tá tão preocupado ali em estar cuidando dele, e aí a gente acaba que a gente consegue produzir mais. E aí, lembra quando eu disse num vídeo anterior que eu não precisaria mais ficar até tão tarde passando as roupas? Então, isso daí foi bom pra mim, porque eu comecei a dormir mais cedo. E aí, como eu comecei a dormir mais cedo, eu consegui também acordar mais cedo, bem cedinho. Eu procurava acordar em torno de 5h30, a mais tardar às 6 horas da manhã. E aí eu aproveitava bastante o tempo que meu filho estava dormindo para eu poder trabalhar. Fazia algumas coisas antes de começar a trabalhar, mas ali ainda conseguia produzir, sei lá, em torno de 1h30, 1h, 1h20, enquanto ele ainda não acordava. Isso para mim era maravilhoso. E essa é a minha dica também que eu quero deixar hoje para vocês. Aproveitem para trabalhar enquanto o seu filho está dormindo, com mais foco, porque assim, não vai dar, como a gente tem uma carga horária a cumprir, não vai dar pra gente trabalhar toda a carga horária enquanto ele estiver dormindo, a não ser que você acorde muito cedo, tipo assim, 4,
né, 4:30 da manhã, às vezes até dá para você fazer isso. Mas eu já não consigo fazer isso, então depende de cada um. Se for possível, trabalhar enquanto ele está dormindo é melhor. Se não dá, aproveita para trabalhar pelo menos com mais foco enquanto ele está dormindo. Não só pela parte da manhã, mas também a soneca, né, da tarde. Tem crianças que ainda tiram a soneca da tarde, tem bebês mais novos que tiram a sonequinha da manhã e da tarde. Então são nesses horários que a gente tem que aproveitar para trabalhar bem e com mais foco. O que seria esse mais foco? Você tem que pegar todas as atividades que você precisa fazer no seu dia, né, do trabalho, e verificar quais são as mais simples, que você não precisa estar demandando tanta atenção, e aquelas que são mais difíceis de fazer, que você precisa estar ali realmente com mais atenção, ter o mais foco mesmo. Então, por exemplo, se você tem que fazer, não sei, um ofício mais elaborado, né, que vai demandar mais, né, atenção, e aí você pode deixar para fazer esses ofícios enquanto ele estiver dormindo. E aí, na hora que o seu filho estiver acordado, você aproveita para encaminhar esses ofícios, por exemplo, né? Anota todos os ofícios que você fez, e aí na hora que ele estiver acordado, você aproveita para estar encaminhando via e-mail ou como você estiver mandando. É mais fácil mandar os e-mails do que você fazer realmente os ofícios, né? Não é uma coisa que leva menos atenção, é um pouco mais leve de se fazer, dá até pra gente fazer enquanto ele tá aqui pertinho da gente, enquanto a gente tá trabalhando. Então é isso, você vai ter que verificar, fazer uma análise do que você faz no seu dia a dia de trabalho e o que realmente é mais assim pesado, que você tem que elaborar, tem que parar para pensar direitinho assim, que leva mais, né, raciocínio mesmo, demanda mais da sua atenção, e você procura fazer isso quando o seu filho estiver dormindo. Isso ajuda muito, porque aí quando ele estiver acordado, você procura fazer aquelas coisas mais leves. Ler e-mails, né? Encaminhar esses ofícios, aquelas coisas mais leves, e aí fica mais fácil, você fica mais tranquila, você não fica tão estressado quanto se você precisaria realmente fazer algo que te demanda mais. E aí o teu filho tá ali, mãe, vem aqui, mãe, olha isso, mãe, faz isso. E realmente a gente acaba cansando mais. E mais uma dica, né, que eu dou dentro desse trabalho enquanto seu filho tá dormindo, é pedir mesmo, perguntar do seu chefe se ele pode no dia anterior lhe informar qual será a demanda daquele dia, o que ele, né, se você vai ter que expedir o ofício, se são outras coisas que você tem que fazer, né, durante o dia, o que ele vai querer naquele dia, porque no meu caso, cada dia específico a gente tem que fazer uma ação diferente. Então a minha chefe ela informa pra gente. Antes ela informava por dia, olha, hoje vocês vão fazer isso, outro dia vocês vão fazer aquilo. São várias coisas que a gente tem que fazer, né? E já hoje ela já faz diferente. Ela já, na segunda-feira, ela já informa tudo que a gente vai ter que fazer durante a semana. E aí fica mais fácil para mim, porque eu acordando bem cedinho, né, quando eu estou de home office, eu já consigo ir preparando logo aquelas coisas mais difíceis, já vou fazendo tudo, e aí o que é mais fácil, o que é mais leve, eu vou deixando para fazer quando meu filho está acordado. Isso ajuda muito. E uma outra dica também é você pegar e deixar para fazer tudo isso, né, esse trabalho longe do seu filho. Deixa ele dormir quietinho, não fique trabalhando perto dele quando ele estiver dormindo. E aí o que ajuda muito é você colocar uma babá eletrônica, né? Se você não tiver babá eletrônica, mas que você fica ali próximo, deixar a porta entreaberta para você escutar o seu filho se ele chamar, se ele acordar. Porque só da gente às vezes estar ali pertinho, mexendo com o teclado, alguma coisa assim, esse barulhinho, se ele estiver naquela fase do sono leve, acaba acordando o seu filho. Então procura evitar de varrer a casa, né? Aliás, não é nem varrer a casa, varrer o quarto quando ele estiver acordando. Se você quiser varrer a casa, tudo bem, você varre a casa, mas o quarto você deixa para varrer quando ele acordar. Entendeu? São coisas assim, deixa ele dormir, aproveita bastante o sono do seu filho. Isso aí ajuda muito, né, nós como mães, pra gente poder render o máximo que a gente puder. Então, essas são as minhas duas dicas de hoje, tá? Trabalhe em turnos, tente fazer 2 turnos aí, um pela parte da manhã, um pela parte da tarde.
E, né, se você quiser, for o caso, fazer o turno da noite também, tudo bem, cada um. Mais pra frente eu vou explicar por que que eu não gosto de fazer. Mas se pra você dar certo, continue. A gente não mexe em time que está ganhando, tá bem? E a segunda dica de hoje é você trabalhar com mais foco enquanto seu filho dorme. Então, às vezes, você já está trabalhando enquanto seu filho dorme, você aproveita, mas você esquece de fazer aquelas coisas mais difíceis enquanto ele está dormindo e deixar para fazer as coisas mais fáceis enquanto ele está acordado. Isso daí é uma dica muito valiosa, ajuda muito a gente quando a gente passa a fazer isso, tá bom? Um grande beijo para vocês. Não desistam, vocês vão conseguir organizar e vocês vão ver que com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis, mais tranquilas e vocês vão começar a produzir mais e vão se sentir mais felizes também por conta disso, porque vocês vão sentir que estão conseguindo dar conta aí do recado, tá bem? E antes de finalizar, eu gostaria de deixar aqui um versículo para vocês. Está lá em Salmos 3, versículo 3, que diz assim: Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Está lá em versículo 3, capítulo 3 de Salmos. Que Deus possa estar renovando a nossa coragem, que possamos ter nele esse escudo contra as tristezas, contra as adversidades da vida, mas também que em Deus nós temos a vitória. E nós somos já vitoriosos em Cristo Jesus. Então vamos seguir em frente, não vamos desistir. Aos poucos vamos conseguir organizar a nossa vida e essa loucura que é trabalhar em casa, em home office com as crianças, e que todos possam sair dessas felizes e não venha criar traumas para ninguém, mas que possamos realmente ser um momento assim de curtirmos os nossos filhos, de organizar tudo que a gente precisa, porque eles também crescem tão rápido, né, gente? E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar de eu ter juntado 2 vídeos para fazer um, mas acho que ficou melhor assim. Tô aproveitando enquanto meu filho tá dormindo, já estou usando aqui da dica de hoje que eu estou fazendo. Eu tô aqui gravando de um quarto e ele tá ali no outro quarto dormindo. E é isso, a gente tem que aproveitar esses momentos. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Se gostaram, compartilhe, dê um like e se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus e é isso. Tchau!